Deserto. Comentário de Mário Persona. No deserto, Jesus esteve 40 dias sendo tentado por Satanás, diz Marcos, capítulo 1, versículo 13. Mas não foi iniciativa do diabo, e sim do Espírito Santo que o impeliu para o deserto, como fala no versículo 12. No grego existe uma diferença sutil ao compararmos os evangelhos. Em Mateus, Jesus é apresentado como rei, por isso diz que Jesus foi carregado pelo Espírito ao deserto. Mateus 4, versículo 1. O verbo aí, carregado, é anago, no grego, que tem o sentido de carregar, como se carrega um rei numa liteira. Em Lucas, ele é visto como homem, por isso foi guiado ao deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1. No grego, ago. A palavra usada aí tem o sentido de se conduzir pela mão. E em Marcos, ele é o servo que o Espírito impeliu para o deserto. Marcos 1, versículo 12. E a palavra grega aí é ekbalo, forma usada para dar uma ordem do tipo, vá logo. A tentação de Jesus é como um teste que alguém faz antes de assumir uma função. Não é para ver se Jesus é capaz de resistir ao diabo e às tentações, mas para provar ser ele um homem divino e perfeito. Não havia nele o pecado que em nós opera de dentro para fora, e nem resposta para qualquer tentação vinda de fora para dentro. O primeiro homem, Adão, foi testado num jardim de delícias e falhou. O segundo homem é agora testado no deserto em que o pecado transformou este mundo e passa no teste. Quando o ourives derrama ácido sobre o ouro, ele não faz aquilo para ver se o ouro aguenta a prova. Não, ele faz aquilo apenas para provar que é ouro. Assim é com Jesus. A tentação atesta que ele é sem pecado e incapaz de pecar, e não poderia ser diferente. Se ele tivesse em si o pecado, ou se ele fosse capaz de pecar, ele mesmo precisaria de alguém para salvá-lo de seus pecados. Mas sendo ele Deus e homem, o mero pensar na possibilidade de ele pecar já criaria uma situação inusitada, porque aí Deus seria pecador. Satanás termina o seu ataque e os anjos vêm servir a Jesus. Cumpre-se então aquilo que é mostrado em Hebreus, que mostra ele tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Isso está em Hebreus 1, versículos 4 ao 6. Mas embora ele tivesse todos os anjos ao seu dispor, na sua pior hora, ele não faria uso desse recurso. Ao ser preso, Jesus repreendeu a Pedro, que usou de violência para evitar a prisão, dizendo a ele, você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Mateus 26, 53 a 54. Nos próximos 3 minutos, Jesus começa o seu ministério na Galileia. Marcos omite no seu evangelho o ministério de Jesus iniciado na Judéia, que é descrito no evangelho de João, e passa direto então para os eventos na Galileia. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1, 14 a 15. Repare que a sua pregação tem o mesmo caráter daquela de João Batista, de avisar os judeus para se prepararem para o reino de Deus que estava próximo. A falta de entendimento do que era o ministério de João Batista, também de Jesus e dos seus discípulos nos evangelhos, leva a muitos erros de interpretação da Bíblia. Primeiro, é preciso ter em mente que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Por isso, até um certo ponto, nos evangelhos, você encontra um ministério voltado aos judeus. Mas então vem a rejeição e Jesus passa a falar da sua morte e ressurreição. Mesmo assim, ele fala como aquele que veio para reinar no mundo e não como cabeça da igreja, que só seria formada após a sua morte, ressurreição e glorificação.
A expressão "o reino de Deus está próximo" não fala do céu ou da salvação eterna, mas fala sim da instalação do reino na terra. Em Marcos é reino de Deus, em Mateus é reino dos céus. Mais tarde, ele irá falar de joio e trigo no reino, o que demonstra que o reino é apenas a esfera na terra de sujeição ao Senhor dos céus. Sujeição essa que pode ser tanto falsa, como no caso do joio, como verdadeira, como genuína, como no caso do trigo. A condição para se entrar no reino era que os judeus se arrependessem e fossem batizados no batismo de arrependimento de João Batista. Aquele não era um batismo cristão, mas era um batismo de reconhecimento de que Israel pecou ao afastar-se de Deus e assassinar os seus profetas, como fez no passado. Apenas um pequeno número de judeus se submetia a esse arrependimento e a esse batismo, representando assim o remanescente de judeus que irá se converter após o arrebatamento da igreja. Eles passarão pela tribulação e os sobreviventes dentre eles entrarão vivos no reino de 1000 anos de Cristo na terra. As boas novas a que Jesus se refere aqui são as da instalação do reino. Ele ainda não tinha morrido na cruz para tirar o pecado do mundo e salvar os pecadores, por isso, as boas novas do Evangelho da graça de Deus, como chamado em Atos 20, versículo 24, ainda não eram conhecidas desses judeus. Hoje, as boas novas, ou a boa notícia que nós pregamos, não é arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Não. Você encontra isso no Evangelho, no caráter do Evangelho. O que nós pregamos hoje, as boas novas, é: creiam no Senhor Jesus Cristo e vocês serão salvos. Atos 16, 31. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, Jesus viu num barco, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Isso está em Marcos capítulo 1, versículos 16 ao 20. E Jesus chama esses pescadores para outro tipo de pescaria agora. Eles sabem que para pescar é preciso paciência, perseverança, persistência e saber onde, quando e como jogar a isca. Além disso, o bom pescador procura ficar invisível. Ele não chama atenção para si. É Jesus quem irá fazê-los pescadores de homens, e não uma escola de teologia ou algo assim. Eles serão instrumentos de Deus, não vassalos de algum líder ou de alguma religião. A ordem é: primeiro sigam-me, e depois eu vos farei pescadores de homens. Ninguém entra na obra de Deus sem antes ter comunhão com o Senhor e um exercício de segui-lo todos os dias de sua vida. Veja agora o efeito do chamado feito pelo Senhor Jesus. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Os compromissos que nós assumimos na vida podem nos enredar e impedir de sermos úteis ao Senhor. Você não precisa deixar o emprego e a família para ser pescador de homens, mas deve deixar os enroscos que atrapalham sua comunhão com Deus e atrapalham o serviço para Deus. Sempre que você for assumir um compromisso pessoal, profissional ou sentimental, pergunte antes: será isto um auxílio ou um empecilho para Deus me usar na sua obra? Agora um alerta: se você fica impressionado de ver como os pregadores modernos enriquecem às custas do Evangelho, compare a conta bancária deles com a destes que foram escolhidos pelo Senhor para pregar. Quando um aleijado pediu a Pedro e João uma esmola, Pedro lhe respondeu: não tenho prata nem ouro. Isso está em Atos 3:6. Quando Paulo se despediu dos anciãos de Éfeso, ele fez questão de lembrá-los: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros.
Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Isso está em Atos 20, versículos 33 ao 35. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.